Boa noite. Maioria dos vereadores aprova a proposta que modifica o Plano Municipal da Educação. Foram 15 votos favoráveis, 2 somente contrários. Exercemos o poder democrático da população, do Parlamento Municipal, da Câmara de Vereadores. Plenário dividido e lotado. Diferentes segmentos sociais também se posicionaram sobre o uso do termo gênero nas escolas. Tenho filhos, uma em idade tenra escolar, né? E acredito que as crianças não devem ser influenciadas. Por que nós haveríamos de mudar a sexualidade de uma criança numa sociedade que é francamente machista e heterossexual? Criada a comissão para estudo da Lei Orgânica Municipal. O Poder Executivo quer ampliar de 15 para 30 dias o prazo para responder aos pedidos de informações feitos pelos parlamentares. A semana iniciou movimentada na Câmara de Vereadores. Na ordem do dia desta segunda-feira foi apreciado o substitutivo ao Plano Municipal da Educação. Mas antes de saber o resultado, a gente lembra o processo de construção da proposta. A legislação gera polêmica desde 2015, quando foi discutida pela primeira vez. Na época, o documento com 20 metas para a área foi amplamente debatido e aprovado com 59 emendas e subemendas. No ano passado, por exemplo, um projeto retirando o termo gênero do Plano da Educação foi arquivado. A iniciativa era dos vereadores Matheus Vespi e Ronaldo Rosa. Não éramos vereadores quando o Plano Municipal da Educação foi aprovado, que teve discussão aqui na Câmara. A gente sabe que teve audiências públicas, mas essa questão da inclusão do termo gênero no Plano Municipal da Educação passou batido para a maioria da população, mesmo que o projeto fosse um projeto público, haja visto que hoje a população, sabendo de tudo que está acontecendo, está surpresa até com isso, está se manifestando de uma forma contrária à manutenção desse termo no Plano Municipal da Educação. Naquela época, alertados, eu e o vereador Matheus Vespi apresentamos um projeto de lei que retirava o termo gênero do Plano Municipal da Educação. Infelizmente, o projeto não andou, ele recebeu parecer contrário nas comissões e não chegou a vir ao plenário para votação. Recentemente, o tema voltou ao debate com a apresentação de outro projeto. O autor do substitutivo é Roberto Gabriel Tozon. Ele propôs a inclusão das palavras feminino e masculino ao termo gênero do Plano Municipal. Assim, a nova lei modifica ao todo 7 estratégias que estão presentes em 5 metas. Na verdade, o que a gente quer fazer é deixar o Plano Municipal de Educação, em consonância com a nossa lei orgânica, com o nosso sistema jurídico brasileiro, com a Constituição Federal, com o nosso regime previdenciário, com a lei de execuções penais, com toda essa gama de dispositivos jurídicos que estabelecem que as pessoas são divididas entre gênero masculino e feminino. Você já pensou, amanhã depois, você trabalhar, eu, por exemplo, Roberto, que sempre fui homem, fazer uma declaração, dizendo na hora da minha aposentadoria, dizendo que, na verdade, eu sou uma mulher presa ao corpo de um homem, essa mulher é uma homossexual, por isso que ela gosta de mulheres, por isso que eu sempre namorei mulheres, mas que eu tenho direito a me aposentar antes, porque eu sou uma mulher. Teve alguns países que já aconteceu isso, já aconteceram esses precedentes e a gente fala, chega a ser absurdo. Mas é uma baita de uma deixa para que essas coisas aconteçam. Ademais, especificando gênero masculino e feminino, a gente especifica que em sala de aula seja tratada a diferença entre os gêneros masculino e feminino, o respeito à mulher, o combate ao machismo, ao preconceito, e esse tipo de divergência que a gente não pode ter na nossa sociedade ainda, em 2019 já, que a gente está chegando. Hoje, se um professor, por exemplo, vier a tratar de teoria de gênero, de ideologia de gênero, que hoje ficou claro aqui na Câmara de Vereadores que eles querem tratar disso, isso não vai estar em consonância com o Plano Municipal de Educação. O texto tramita no Legislativo desde fevereiro e, após a análise dos aspectos constitucionais e técnicos, recebeu parecer favorável da Procuradoria. A decisão foi seguida pelas comissões de Patrimônio, Desenvolvimento Urbano e do Interior e de Finanças, Planejamento e Controle. Já de Constituição e Justiça e de Cidadania e Direitos Humanos queriam o arquivamento. Com este resultado, o substitutivo foi liberado para ser discutido em plenário.
Desta forma, o assunto foi o principal tema na tribuna. Tivemos a decência, o respeito entre parlamentares, seja de uma situação, seja de outra, de trazer o debate a esse dia e a essa casa. Nos reunimos de maneira educada, vereador Alex, com o presidente Pedro Danelli, que soube conduzir todo o andamento. Respeitamos todos os prazos regimentais. E num acordo de vereadores da Comissão de Finanças, ao qual sou titular, semana passada na presidência, acertamos que o projeto viria à votação hoje, né, vereador Matheus? Que o projeto seria debatido em plenário e hoje está aqui cumprido. Independente do posicionamento ideológico que os parlamentares possam vir a ter, e é natural e até necessário que nós tenhamos divergências ideológicas, divergências de pensamento, porque isso enriquece o debate. Afinal, quando nós conversamos e dialogamos com aqueles que pensam de modo diferente, nós temos a oportunidade, ou para refletirmos sobre o nosso ponto de vista, e aí mudarmos de opinião, ou até mesmo refutarmos o ponto de vista daquele que pensa diferente, e de certa forma ficarmos mais convictos daquilo que anteriormente ao diálogo pensávamos. E isso só se dá pelo diálogo, pela discussão. Afinal, democracia só se aprimora por meio da prática democrática. É fazendo a democracia que nós melhoramos a nossa prática democrática aqui em Passo Fundo, e isso só vai se dar colocando as discussões em plenário. As mudanças no Plano Municipal de Educação, elas devem advir da sociedade e não de um grupo de vereadores. Estamos atropelando a ordem prevista numa legislação que vale para o Brasil inteiro. Vários municípios que procederam desta forma, presidente, e não são poucos, já tiveram a sua legislação anulada, considerada inconstitucional, tornada sem efeito. Qual é o compromisso desta Câmara de Vereadores? Quando nós tomamos posse aqui, nós juramos defender o quê? A Constituição brasileira e a lei orgânica do nosso município. A gente dá sequência ao assunto porque representantes de diferentes segmentos sociais estiveram na Câmara para acompanhar o debate sobre o uso do termo gênero nas escolas. O plenário ficou literalmente dividido. De um lado, entidades e cidadãos conservadores assistiram às manifestações com cartazes de apoio ao substitutivo e a favor da família. De outro, estudantes e educadores que em vários momentos interromperam a sessão com palavras de ordem contra a alteração no plano municipal. Este grupo de pais acredita que a maneira como a palavra gênero está expressa na lei atual prejudica a formação das crianças. Esse substitutivo é conforme os nossos ideais, de nós podermos educar as nossas crianças da forma com que nós quisermos. Nós entendemos que os professores devem sim ajudar na educação, porém cada um na sua área. Nós não sabemos quem está à frente da sala de aula, se é uma pessoa capacitada para estar instruindo os nossos filhos acerca do gênero. Então, acreditamos sim que a criança deve crescer naturalmente. Tenho filhos, uma em idade tenra escolar, né? E acredito que as crianças não devem ser influenciadas, devem crescer naturalmente, sim, e no futuro, cada um tiver a sua orientação sexual, deve ser respeitada. Então, o que nós queremos, sim, é respeito, que todas as crianças tenham educação, mas que essa educação seja pelo próximo e não sendo obrigados a ouvirem coisas com as quais a sociedade, na sua maioria, não concorda. Eu reforço a posição de que não há nenhuma posição de intolerância, nenhuma questão de respeito ou não respeito. Nós todos, como sociedade, sempre respeitamos toda a diversidade. Porém, nós entendemos que gênero
biologicamente falando, existe gênero masculino e gênero feminino. Isso é provado pela biologia. Depois, além da biologia, o aspecto social. Sabe-se que dessas pessoas que apresentam disfunções do ponto de vista de entendimento de sua sexualidade, acabam tendo 50% delas problema de suicídio ou tentativa de suicídio. Então nós entendemos que expor as crianças em tenra idade a esse tipo de realidade não está adequado enquanto educação, porque essa educação tem que ser dada pelos pais ou então por profissionais que sejam capazes de desenvolver o tema, porque eu não posso pegar um professor, embora se diga da liberdade de cátedra para defender aquilo da área de sua formação, porque um professor de matemática não pode ter liberdade de cátedra para falar de biologia. Integrantes do Centro Municipal de Professores consideram o substitutivo antidemocrático e ilegal. Segundo a entidade, que há 3 anos participou da construção do plano, a revisão do texto só poderia acontecer no 2º semestre de 2019. Nós achamos que ele não respeita o processo todo que foi feito e que está estabelecido no próprio plano. Ele simplesmente não considera isso, então ele já é antidemocrático por isso. Os vereadores aprovaram, a legislatura anterior, naturalmente, aprovou esse projeto assim, o prefeito sancionou, e ele entrou em vigor, né? E agora simplesmente sem essa gente que está apoiando a mudança do projeto, é gente que nunca entrou numa escola pública. Eu desafio encontrar um que entrou numa escola pública e sabe o que acontece lá dentro da nossa realidade de escolas públicas. É preciso você acreditar que os professores todos são mal intencionados, né? Que são pervertidos, que não são gente séria, e que são ignorantes também, porque vão tentar mudar uma coisa que não é da alçada deles. Né? Nós simplesmente precisamos considerar essa realidade que se apresenta. Por que nós haveríamos de mudar a sexualidade de uma criança numa sociedade que é francamente machista e heterossexual? Em outras palavras, é muito mais fácil você ser homem e ser hétero nessa sociedade. Segue aberta a votação para escolher o Destaque Esportivo 2018. Você pode optar por um entre os 3 finalistas de cada uma das categorias, como atleta, técnico, profissional de academia e empresa incentivadora do esporte. Qualquer pessoa pode votar quantas vezes quiser no candidato de sua preferência. Para isso, basta acessar o site da Prefeitura. A votação encerra nesta sexta-feira e os vencedores serão conhecidos no próximo mês. E depois do intervalo, você confere o placar final da votação do substitutivo para modificar o Plano Municipal da Educação. Agora eu tenho uma razão pra viver. Agora eu posso até gostar de você. Completamente eu vou poder me entregar. É bem melhor você sabendo se amar. Eu me amo. Quem se ama, escolhe viver. Se escolher beber, escolha não dirigir. Balada segura. Detran RS. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Mesmo com clima hostil e tensão em torno dos vereadores, a maioria decidiu aprovar o substitutivo. O debate e a votação do PME durou cerca de 2 horas. Como plenária soberano, coube aos vereadores presentes em sessão plenária decidir sobre a redação do Plano Municipal. O autor comentou o resultado da votação que, por maioria, aprovou o substitutivo. Foram 15 votos favoráveis, 2 somente contrários. Exercemos o poder democrático da população, do Parlamento Municipal, da Câmara de Vereadores. Sessão conturbada, né? A gente viu um lado apenas, quem
for ver as filmagens depois vai ver qual era o lado que estava pedindo respeito, mas não se dando respeito algum, como já fizeram em outras sessões. Apenas deixo aqui um parênteses para não fazer uma generalização, né, em torno dessas pessoas, pois na segunda passada eu fui abordado por um grupo muito educado, que conversou comigo, trocou ideias durante muito tempo, muito tranquilamente. Não é a totalidade dessas pessoas que agem dessa maneira, foram uma meia dúzia de arruaceiros aqui que fez o que fez. Mas infelizmente, como eu falei, o processo democrático não é nem sempre silencioso, ou como a gente gostaria que fosse, né? Ainda bem, uma pessoa até foi uma agressão ali, mas parece que nada grave. Que os pais possam ser aqueles que legitimamente possam orientar as crianças e os adolescentes com relação à sua sexualidade. A gente não quer que essa tarefa seja transferida para a escola, tendo em vista que, por mais que o professor seja amigo, por mais que o professor seja próximo à família, ele não é um familiar. E nós podemos correr um risco muito grande se a gente delegar a estranhos, orientar as crianças como elas devem se comportar sexualmente. Então é só isso que a gente quer, garantir. O Plano Municipal de Educação trata de tantas coisas, tem tanta coisa boa no Plano Municipal de Educação. Eu não acredito que a retirada do termo gênero vá atrapalhar o plano ou vai colocar o plano a perder. Tem tantas outras coisas para se trabalhar que eu acho que se deu uma importância e se criou uma polêmica muito maior do que se esperava, com uma proposta que visa simplesmente assegurar à família o direito de orientar a sexualidade dos seus filhos. A inclusão das palavras feminino e masculino ao termo gênero do PME teve os votos contrários de parlamentares que consideram a mudança um retrocesso para a área da educação. Um planejamento na área da educação não se muda de um dia para o outro. Você planeja as ações, vocês têm ação de formação dos professores, ação de interação com a comunidade. Eu lamento o resultado. Daqui para frente, agora nós vamos esperar os desdobramentos que tem do processo. A matéria vai ao Executivo Municipal, o prefeito deverá se pronunciar e a partir disso nós vamos ver. Mas eu tenho certeza absoluta, porque já disse isso na tribuna, é que essa matéria se trata de uma matéria de inconstitucional, então não me surpreenderá se tão logo essa matéria tem a sua definição, se será sancionada, se será vetada, ou se o Executivo silenciará para a matéria e a Câmara terá que fazer a publicação, ela sofrerá uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu lamento porque o Parlamento ele tem que ser o guardião das leis municipais. E, infelizmente, o resultado de hoje me demonstra que não é isso que aconteceu. A gente sabe da dificuldade hoje em dia que nós, como professores, enfrentamos, mas nós temos sim que debater e levar sim a uma sala de aula temas como esses da questão da ideologia de gênero. A gente vê muitas vezes crianças ainda, infelizmente, sendo constrangidas na questão racial. Enfim, isso é uma questão que a gente poderia aqui ficar mais de 40, 50 minutos, mais de uma hora até que fosse realmente esclarecido esse assunto. Então, analisando bem de uma maneira coerente, né, dei a minha palavra, conversei com os professores, tá, e entendo que é um assunto que deve sim, desde a criança, tá certo, elaborar. Tenho um filho pequeno também, então não podem usar isso também para me manipular ou algo parecido. Então tenho minha opinião formada e acredito sim que é um tema que agora, com essa reprovação, não será abordado. Ou, de repente, o professor que a gente vem conversando com a classe dos professores, com o prefeito municipal, poderá mandar o veto novamente para esta casa. Apesar dos momentos de tensão que antecederam a ordem do dia, o debate foi considerado histórico. O presidente Pedro Danelli fez uma avaliação dos trabalhos. Nós poderíamos ter intervido com uma brigada militar, mas nós entendemos que Passo Fundo, que é uma cidade da cultura, do folclore, da educação, do rodeio, somos umas pessoas do bem aqui na cidade. Então acho que não há necessidade no parlamento você usar força e tentamos conduzir a sessão, cancelamos por uma vez só e conseguimos votar o projeto, que é uma decisão de cada vereador é responsável, ele é autônomo, ele que decide o seu voto, a sua opinião, a sua manifestação na tribuna tem que ser respeitado lá. E muitas vezes é um grupo de pessoas preparadas, podemos dizer assim, que vieram só para fazer esse tipo de tumulto. Mas eu, como presidente, não votaria, só voto se empatasse, se fosse empate, né, para desempatar.
conseguir encerrar a sessão, mas no final da votação do projeto a gente encerrou a sessão e transferimos a pauta para a próxima quarta-feira e a comunicação dos vereadores para a próxima quarta-feira. Está funcionando na Câmara de Vereadores uma comissão de estudo da Lei Orgânica Municipal. O objetivo é avaliar uma mudança que foi proposta pelo Poder Executivo. A presidência do grupo é do pedetista Márcio Patucci. A lei orgânica é a lei mais importante que nós temos aqui no município, comparado à nossa Constituição Federal, onde não só os vereadores, mas também o chefe do Poder Executivo, os senhores secretários, nós ficamos, obviamente, que presos, né, à sua disciplina. E toda alteração proposta tanto pelos vereadores quanto pelo senhor prefeito, obrigatoriamente nós temos que formar uma comissão especial que passa então a analisar dentro de um prazo regimental curto, né, todas essas propostas, porque a alteração na lei orgânica tem um impacto, de certa forma, no dia a dia, né, da rotina da administração pública. Integram a comissão especial os vereadores Márcio Patucci, presidente, Patrick Cavalcante, vice-presidente, Matheus Vespe, relator, Cláudio Luiz Rufa Soldá e Eloy Costa. O grupo vai estudar a mudança na redação do artigo 110 da Lei Orgânica Municipal. O Poder Executivo quer ampliar de 15 para 30 dias o prazo para responder aos pedidos de informações feitos pelos parlamentares. Essa proposta encaminhada pelo Poder Executivo, ela visa então corrigir alguns prazos em relação às respostas dos pedidos de informação, que hoje são de aproximadamente 15 dias. Conforme as informações do Poder Executivo, a solicitação que se pretende é ampliar esse prazo para 30 dias, tendo em vista o volume de pedidos de informação encaminhado pelos senhores vereadores e o que nós entendemos razoavelmente possível, né? Tendo em vista que nós também prezamos por uma resposta mais técnica e cada vez mais apurada em relação a essas informações que cada um dos parlamentares de Passo Fundo proporciona. Eu mesmo, o ano passado, encaminhei mais de 700 pedidos de providência. Então, eu compreendo que é um número bastante elevado que essa casa pede de informações e, por óbvio, também aguarda as respostas de forma bastante satisfatória. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Fique agora com a reapresentação da primeira plenária da semana. Uma boa noite e até amanhã.